Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo, por favor. Mateus capítulo 14, versos 22 em diante. Mateus 14, 22 em diante. Quem está com frio aí, diga amém. Quem gosta de frio? Quem gosta de calor? Glória a Deus, ganhamos de goleada de novo. Pastora Pati? Nada, glória a Deus. Amém, Jesus. Quem achou Mateus, diga amém. Quem não achou, diga cadê você, Mateus? Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, na palavra do Senhor. Capítulo 14, verso 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar a sós. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela sua palavra. Pode sentar, querido, na presença do Senhor. Meus irmãos, olha só, algo que aconteceu, um evento épico, um evento histórico, um evento único, um evento inédito, um evento que aconteceu uma vez só na história da humanidade. Querido, presta atenção, tem coisas que Deus faz que elas se repetem, mas tem coisas que são únicas. Então diga comigo assim: o poder do momento. E eu creio que Deus quer fazer algo único na sua vida hoje, algo maravilhoso na sua vida. Se você crê, tem fé aí no seu coração, então creia, porque Ele quer te alcançar, Ele quer te abençoar, Ele quer liberar promessas sobre a tua vida. E aqui nesse texto, veja, Jesus estava atendendo o povo na multiplicação dos pães e peixes, e Ele ordenou aos discípulos que entrassem no barco. O texto é claro, Ele deu uma ordem para que eles entrassem no barco, e Ele ficou a sós, orando, e os discípulos entraram no barco, eles obedeceram. Mas perceba, a distância que eles iam para atravessar era de, 8, 10 quilômetros. E eles, quando começam, era final da tarde, eles começam a navegar, e logo em seguida começa uma tempestade, vento forte, ondas, começa toda uma situação de dificuldades, uma situação de ventos contrários. Meus queridos, olha só, Jesus foi que falou para eles entrar no barco, foi ou não foi? Sim ou não, gente?
Então, quem é que colocou eles naquela situação? Olha só, às vezes, Deus nos dá ordens, orientações claras, seguras, mas não quer dizer que não vai ter vento contrário. Eles estavam obedecendo a voz de Deus. Eles estavam fazendo aquilo que Jesus pediu para eles fazer. Mas o vento era contrário. Irmão, quando Deus coloca algo na sua vida, quando Deus quer trazer algo para mudar, transformar a sua vida, é normal que surjam ventos contrários. É normal que surjam dificuldades. O que nós devemos fazer? Então, não se assuste, porque às vezes as coisas, para melhorar na sua vida, primeiro elas pioram um pouco. Eita, glória! Olha só, porque, irmãos, pensa comigo, você está mexendo com o inferno. Satanás, ele não aceita ter perdido você. Ele queria que você estivesse lá na droga, no vício, no pecado, na prostituição. Ele queria que você estivesse lá na sarjeta, na miséria, mas ele já te perdeu, porque você é de Jesus. Então, o que ele faz? Tem o contra-ataque do inimigo. Às vezes é o último grito que ele está dando, porque você está andando no caminho da presença de Deus. Você está na igreja, você acha que o diabo está feliz que você está na igreja hoje? Ele queria que você estivesse em qualquer outro lugar, menos aqui. Uma noite fria e tal, mas você está aqui, exercendo a sua fé. E ele sabe, quando você vem para a igreja, a chance de você receber um milagre, uma cura, uma libertação, uma direção de Deus, é enorme. É enorme, porque se você vem com o seu coração aberto, os céus estão abertos para te alcançar. Então, quando Deus passa algo para você, quando você se volta para Deus, quando você busca a Deus, normal, vento contrário, mar agitado. E o que Jesus estava fazendo? Olha só, Jesus estava fazendo aquilo que mais nós precisamos fazer quando acontecem situações de ventos contrários, de mar agitado. Ele estava se recolhendo para fazer o quê? Orar. Olha um segredo de vitória aqui, irmãos. Às vezes o que nós precisamos fazer é nos recolher para orar. Às vezes o que nós precisamos fazer é fechar a porta do nosso quarto e orar, buscar a Deus, meditar na palavra do Senhor. Deus fala através da sua palavra, Deus nos alcança através da oração. Quando você ora, você chama Deus para entrar naquela situação. O nosso erro é muitas vezes fazer as coisas sozinhos, tomar as decisões sem consultar a Deus, sem orar, sem esperar, sem ter sensibilidade para procurar entender o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Jesus estava fazendo o quê? Orando. A oração, irmãos, ela nos dá vitória. A oração não é só, às vezes, aquela oração de adoração, que é importante e tal, mas às vezes a oração é uma oração de guerra, de batalha espiritual, é a oração que tira a força dos demônios, é a oração que faz com que o inferno retroceda. Quando você ora, toda ação do inimigo é neutralizada. Quando você está aqui na igreja orando, buscando a Deus, Deus, Ele entra na peleja, Ele luta por você. Jesus estava orando, e vento contrário, e eles foram até a madrugada naquela luta, naquela batalha, naquela dificuldade, e Jesus orando, Jesus intercedendo, Jesus ali clamando, se preparando para aquilo que Deus tinha para ele. Aí de repente, Jesus vem até eles andando por sobre as águas, mas eles estavam tão atribulados, estavam tão agitados com aquela situação, que eles não reconheceram Jesus. Quando a gente está com o nosso coração pesado, preocupado, ansioso, nervoso, às vezes parece que os nossos olhos se fecham, e a gente não vê Deus se aproximando, a gente perde a sensibilidade espiritual. Então, querido, creia, confie, Deus está no controle do barco da tua vida. Quem crê? Ele está no controle. Não é porque tem vento contrário, não é porque tem mar agitado que ele perdeu o controle. Deus está trabalhando para te abençoar, para te alcançar. Aí quando Jesus se aproxima, eles estavam com os olhos como que fechados de tanta preocupação, tanta luta, dificuldade, acharam que era um fantasma. Imediatamente Jesus disse: não temam, tenham de bom ânimo.
Olha o que Deus fala para a gente na hora da tempestade, na hora do vento forte, na hora do mar agitado. Jesus fala duas coisas: tenha bom ânimo. Parece um contrassenso, não parece? Parece, mas como assim? É luta, é batalha, é dificuldade. Nessa hora Deus diz: tenha bom ânimo, quer dizer, se anime, não temas, porque Jesus está contigo, Ele está chegando, Ele está perto. Jesus está aí para realizar milagres na tua vida. Jesus não fala assim, se desespere, Ele não fala assim, comece a chorar, se entristecer, não, Ele diz: tenha bom ânimo. Fala comigo assim: bom ânimo. Jesus falou: tenha bom ânimo. Ele diz: não temas. Irmãos, quando você passa uma situação, a gente como ser humano, a gente não consegue separar as coisas, né? Às vezes a pessoa está com um problema no pé, e por causa do problema no pé, ela começa a se entristecer, a se amargurar, ela começa a ficar nervosa, começa a brigar com todo mundo, ela começa a ficar triste, ficar amargurada, daqui a pouco está depressiva por causa do dedo do pé que está machucado. Daqui a pouco brigou com todo mundo, tocou terror na casa, chutou o gato, brigou com o cachorro, escorregou no papagaio. Meu Deus do céu, a casa está... Por quê? Porque a pessoa não consegue separar as coisas. Às vezes a gente faz uma tempestade num copo d'água, é ou não é, gente? Sim ou não, gente? Não é assim? Então, querido, ó, tenha bom ânimo. Não te assusta, não. Jesus está no barco, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da tua vida, da tua casa, da tua família. Cerca em oração, confia no Senhor. Aí olha só, Jesus vem, Ele se aproxima, eles quando olham, pá, mas então é Jesus. Aí Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, então manda que eu vá contigo por sobre as águas. Já pensou a ousadia de Pedro, irmão? Pedro, ele era meio precipitado, Jesus dava umas broncas nele, mas olha a qualidade de Pedro. Jesus uma vez falou para ele assim: para trás de mim, Satanás. Foi ou não foi? Está na Bíblia. Falou para ele, mas olha a qualidade de Pedro. Pedro não era mimimi. Jesus pegou pesado com ele várias vezes. O que Pedro fez? Se ofendeu, saiu chorando, foi embora. Uma vez ele chegou, Jesus falou, Pedro estava sondando a turma e tal, e Jesus estava pegando pesado, e aí Pedro falou assim: Jesus, o pessoal tem uns que estão indo embora aí, porque o senhor está pegando meio pesado, né? E Jesus falou para ele: quer ir você também, Pedro? Pode ir. Já pensou? Fosse nos dias de hoje, meu Deus do céu, a pessoa já, sabe? Mas olha, o povo só vê defeito em Pedro, né? Eu consigo ver umas qualidades também. Pedro, Jesus podia corrigir ele, que ele ficava quieto, aceitava. Ele não largava o barco. Irmãos, olha hoje nossos filhos. Quem quer criar filhos fortes aí? Fortes, abençoados. Então você tem que criar os seus filhos assim, para aguentar às vezes uma repreensão. Hoje é uma geração que, se você dá uma reprimenda, meu Deus do céu, ele se esconde embaixo da cama, fica 3 dias chorando, pensa em se matar, se jogar da ponte, brigou com a namorada. Meu Deus do céu. Não, querido, ensina os seus filhos a ser fortes, a ter resiliência. Por quê? Porque a vida vai bater na gente. Tadinho de quem pensa que sempre vai ser tudo do seu jeito. Não, tem vezes que as coisas não vão ser do jeito que você quer. O que você faz? Desiste, abandona? Não, você tenta de novo, até conseguir. Amém, Jesus? Olha, Pedro não largava, não desistia. Ele firmou. Aí o que acontece? Ele fala para Jesus: se é o Senhor, manda eu ir contigo por cima das águas. Aqui é um misto de atitude, coragem dele, meu Deus do céu. E Jesus diz: vem. E ele começa a andar por sobre as águas. Irmãos, isso é algo inédito. Aí ele quebrou com as leis da física. Não tem como. A gente anda em cima do sólido, não anda em cima do líquido. Não recomendo você tentar fazer aí, né? Porque foi algo que aconteceu. Eu não vi nunca mais acontecer isso. A Bíblia não diz assim, ó, quem crê em mim vai andar sobre as águas. Não, fala, quem crê em mim vai expulsar o demônio, curar os enfermos, ser batizado no Espírito Santo. Amém. Aí você está na palavra. Aí tem já, não, vou fazer igual. Não, foi algo que aconteceu uma vez só, eu acho. Os surfistas, inclusive, usam de referência. Eles falam que só teve 2 que andaram sobre as águas, Jesus e Pedro. Pedro entrou para a história, por quê? Por causa da fé
da atitude dele. Jesus disse, tenha bom ânimo, ele se animou, ele se empolgou, o Senhor então manda que eu vá junto aí contigo. Pode vir, Pedro, e lá vai Pedro, firme, crendo, sem nada duvidar. Olha para Pedro aqui, irmão, ó, o vento não calmou, a tempestade não parou, o mar continuava agitado, e Pedro estava na fé, estava andando. Querido, se a gente crer, acreditar, sem nada duvidar, diga comigo, crer, acreditar, sem nada duvidar, olhando para Jesus. Pedro estava focado, ele só via Jesus, só via Jesus, só via Jesus, só via a luz, só via o Senhor Jesus. Perguntasse para ele o que está acontecendo, eu ao lado, Pedro, não sei, é Jesus, eu estou olhando para Jesus, ele falou para eu andar, eu estou andando, é Jesus. Mas Pedro, pensa, tem vento contrário, olha aí, o mar está agitado, você está andando por cima da água, é impossível. Eu estou olhando para Jesus, eu creio em Jesus. Quem está entendendo? Irmão, para onde você tem olhado? Onde está o teu foco? Pastor, mas meu Deus, parece impossível. Eu já tive momentos na minha vida que eu tinha que me beliscar, que eu não acredito que isso está acontecendo. Eu não acredito que esse milagre aconteceu. E quando eu começava a querer racionalizar, pensar, digo, não, eu vou continuar olhando para Jesus. Eu não quero nem entender, eu sei que está acontecendo, não sei como, mas está acontecendo. Deu cura, deu milagre, deu vitória, glória a Deus, eu tomo posse e vou marchando e marchando. E às vezes eu botava a cabeça no travesseiro e pensava, não pode ser verdade, não está acontecendo sim, em nome de Jesus, crer sem nada duvidar e andando, e Deus no controle. Quem quer ver milagre de Deus aí? Querido, coloca a tua fé no Senhor Jesus, foca nele, olha para ele. Aí Pedro, o que aconteceu? Ele começou a perder o foco, parou de olhar para Jesus, olhou para o vento, olhou para o mar agitado, nasceu a dúvida, mas espera aí, o que eu estou fazendo aqui é impossível, esse negócio aqui não está certo, não pode ser verdade. É impossível, eu estou andando na água. Ele começou a duvidar. E quando ele começou a duvidar, ele parou de olhar para Jesus, ele perdeu o foco, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele ficou com medo, ele ficou assustado, de tal maneira que ele afundando, ele esqueceu até que ele sabia nadar. Sim ou não, gente? O cara é pescador. Aí afundando, meu Deus, dá umas braçadas aí, e se agarra e vai para perto do barco, o mar está agitado, tem vento, vamos lá. Não, ele começou a afundar, aí socorro, Jesus, socorro. Jesus imediatamente, olha como Jesus nos ama, irmãos. Ele sabe que a gente é humano, que a gente é falho. Ele imediatamente estende a mão, pega nas mãos de Pedro, levanta ele e coloca ele no barco. E ele fala assim, Pedro, homem de pequena fé, por que você... Querido, não duvide, tem períodos na sua vida, presta atenção no que eu vou falar, tem períodos na sua vida, que você às vezes está tão acostumado com a doença, que quando Deus te curou, parece que a doença quer voltar. Tem períodos na sua vida, que você está tão acostumado que a sua casa era um inferno, era briga, era confusão, que quando dá uma semana que está tudo bem, que está tudo na bênção, você começa a duvidar, mas não pode estar certo, faz uma semana que não tem uma briga aqui em casa, meu Deus, tem alguma coisa errada, não pode isso, não pode. Você está tão acostumado que às vezes está sempre no vermelho, está sempre faltando dinheiro, está sempre com dificuldade, Deus começa a te abençoar, passa 15 dias, meu Deus, eu paguei tudo, não pode estar certo, tem alguma coisa errada. Irmão, não tem nada errado, é você que está andando na fé. Deixa Deus mudar a tua mentalidade, vive o novo de Deus e te prepara, porque esse novo vai ser o novo normal para você, que é viver pela fé e andar pela fé. Não queira voltar para onde você estava. Não, acho que nós temos que fazer uma briga aqui em casa para voltar como era antes, que eu estava tão acostumado. Eu acho que nós temos que fazer umas contas, ficar devendo para voltar como é que era. Não, querido, o novo normal que Deus tem para você é andar pela fé, é focado nele. Agora entenda, lá no final do texto diz assim, que eles então disseram, adoraram o Senhor Jesus, tu és o Filho de Deus, o mar se acalmou, o vento cessou, e quando eles chegam em Genezaré, olha o que acontece. O pessoal viu que era Jesus, mandou chamar todo mundo, e o pessoal dizia, se nós só tocar na orla das vestes dele,
nós vamos ser curados. Começaram a trazer enfermo, doente de tudo que é lado. E olha o texto que você e eu lemos. Todos foram curados. Todos foram curados. Eu não lembro se tem muita passagem nos 4 evangelhos que fala que todos. A maioria diz aqueles que criam, alguns. Aqui, irmão Carlos, diz que todos foram curados. Irmão, aí eu levanto aqui uma suspeita, né? O que era aquele vento? O que era aquele mar agitado? Volta para o que eu falei no início. Irmão, os demônios, o inferno que se levanta contra a tua vida, se levanta para cair. Porque um grande milagre estava para acontecer. Quando surge uma grande luta, saiba que a vitória está chegando. Saiba que Deus tem um grande milagre para você. Porque olha a grande vitória que estava para acontecer do outro lado. Quem sabe os demônios pensando, se ele chegar naquela cidade, está cheio de gente doente, está cheio de gente enferma. Se ele chegar lá, vai dar um monte de milagre, vai dar um monte de cura. Quem sabe os demônios se agitaram, fizeram de tudo para impedir. Presta atenção, irmãos. É os demônios pensando assim, mas se ele permanecer firme na igreja, se ela permanecer, nós vamos ter que sair da vida dela. Vai sair todo o ódio, toda a raiva, toda a amargura. Daqui a pouco vai estar perdoando a família. Daqui a pouco vai sair da miséria. Daqui a pouco está prosperando. Daqui a pouco vai querer ganhar a família para Jesus. Então nós vamos tentar arrebentar com a fé dele ou dela agora. Quem está entendendo o paralelo que eu estou fazendo aqui? Aí você vai entender por que é tanta luta contra a tua vida. Por quê? Porque os demônios, irmãos, eles já reconhecem um padrão. Entenda, o diabo é velho. Ele está aqui há muito tempo. Ele já conhece o padrão. Veio para a igreja, recebeu Jesus como Salvador. O Satanás já fica pensando, daqui a pouco vai largar da cachaça. Daqui a pouco vai largar da droga. Daqui a pouco vai largar das amantes. Daqui a pouco vai sair da miséria. Daqui a pouco vai prosperar. Daqui a pouco vai parar de brigar com a mulher. Daqui a pouco os filhos vão sair do vício das drogas. Daqui a pouco vai querer ganhar a família toda para Jesus. Eu vou tentar derrubar ele agora. Eu vou tentar derrubar ele agora. Ela agora que está começando, que agora que está assim, está mais fácil de derrubar. Quem está entendendo? Olha o paralelo. Pensa, Satanás, será que ele não pensou assim? Se ele chegar aqui em Genezaré, vai ser um rebuliço. Vai ser cura, vai ser milagre. Irmão, é o que Deus quer fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Por isso que tem vento contrário. Por isso que vem luta. O que você faz no vento contrário? 3 coisas. Ora, se anima e não temas. Ora, se anima e não temas. E continua, e continua, e continua. Porque a vitória está chegando. Porque a vitória vai ser grande. Porque o milagre vai ser maior do que você pensa, do que você pede, do que você projeta, do que você sonha. É o que Deus tem para fazer na sua vida. Você quer viver isso? Então fica em pé no seu lugar. Quero te convidar para vir aqui para frente, diante do altar. Nós estamos na campanha das 7 quartas-feiras, da oração com propósito. Eu quero te convidar para vir para cá, vem aqui diante do altar. Nós vamos orar juntos nessa noite. Mas entenda isso, querido, essa luta não é para te derrubar. É para confirmar que Deus tem coisas maiores para fazer na tua vida. Esses ventos contrários, esse mar agitado, é só confirmação de que Deus quer fazer coisas grandes. Deus quer fazer coisas maiores e melhores na tua vida. Então não desanima, continua firme, continua crendo, continua buscando, continua orando. Anima-te, esforça-te. E você vai ver o agir de Deus na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. E agora, pode vir um pouquinho mais perto, irmãos, cabe todo mundo aqui. E agora que a gente está aqui diante do altar, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o nosso pedido, a nossa oração. A gente vai colocar diante de Deus aquilo que você veio buscar, aquilo que tem inquietado o teu coração, aquilo que às vezes tem tentado te derrubar, aquilo que às vezes tem procurado atingir a tua casa, a tua saúde, a tua família. Nós vamos orar, nós vamos aqui declarar, profetizar. A Bíblia diz que a oração da fé pode muito em seus efeitos. A Bíblia Sagrada,
ela nos diz que quando nós oramos, nós podemos trazer a cura divina, o milagre, a libertação, a direção, os demônios são expulsos, o mal é vencido. Então nós vamos orar agora. Então feche os seus olhos. Se você puder, levante as suas mãos assim. Isso. Eu vou orar primeiro, depois você ora junto comigo. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós estamos na tua casa, estamos diante do teu altar, Pai. Meu Deus, cada um dos teus filhos, Senhor, que escolheu hoje a fé, aqueles que também estão nos acompanhando, Pai, pelas redes sociais, nós escolhemos, meu Deus, dedicar esse tempo, Pai, para ouvir a tua palavra, para orar, para clamar, para buscar de ti a direção, a força, o poder, o milagre. Pai, nós queremos andar pela fé. Levante suas mãos para o alto. Isso, fala assim para o Senhor: Deus, eu te adoro. Fala assim para o Senhor: eu louvo o teu nome, Senhor. Fala assim para Ele: Senhor, eu creio em milagres. Fala para Deus assim: o meu coração está cheio de fé. Fala para o Senhor: eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode fazer na minha vida e na vida da minha família. Fala para o Senhor: obrigada, Senhor, porque eu sei que é o Senhor que vai à frente. Fala para o Senhor assim: obrigada, Deus, porque o Senhor tem respondido a minha oração. O Senhor tem respondido a minha súplica. Fala para Ele: obrigada, Senhor, porque coisas grandes eu acredito que virão ainda sobre a minha vida. Coisas maiores e maravilhosas sobre a minha casa. Profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família. Fala para eles assim, fala para a sua vida, na sua casa, Senhor, que venha a prosperidade, que venha, Senhor, cura. Fala assim: vem sobre a minha vida cura, prosperidade, alegria do Senhor, a paz de Deus sobre a minha vida. Fala assim, ó: Deus, cobre a minha vida com teu poder e graça. Eu creio em ti, Senhor, porque tu és poderoso, e desde já eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, aleluia. Agora levanta a sua cabeça, olha para mim assim, ó. Você vai andar pela fé agora, assim, ó. Faz assim, ó, vira para lá, todo mundo vira para lá, vamos lá, todo mundo vira para lá, confia em mim, vira para lá, levanta a cabeça, levanta as suas mãos assim, fala comigo: eu vou andar pela fé. Vai andando assim, ó, pela fé, vai andando pela fé, não olha para a direita nem para a esquerda. Eu vou andar pela fé, diga: eu creio. Agora vira pelo outro lado aqui, ó. Eu estou andando pela fé, não olha para a direita nem para a esquerda, só para cima e para frente. Eu vou andando pela fé, eu vou viver o melhor de Deus. Declara isso. Vai andando assim: eu vou viver o melhor de Deus. Eu vou andar pela fé, não é por vista. Eu creio, eu vou viver o melhor de Deus. Vai declarando: eu recebo a cura, eu recebo o milagre. Eu creio, sem duvidar. Fala assim, sem nada duvidar. Eu creio, eu recebo. Eu me animo. Põe um sorriso no rosto. Eu me animo e eu declaro milagres sobre a minha vida. E aplauda o Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Amém, Jesus.